Olá, amados irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, que se encontra no capítulo 14, dos versículos 22 a 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pusessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Amados irmãos e irmãs, depois que Jesus saciou todos os homens e ainda ter sobrado 12 cestos de alimento, podemos até observar que este evangelho é a continuidade de ontem, domingo, dia do Senhor. Nesta segunda-feira, Jesus vem apresentar, depois desse momento da multiplicação, o seu momento de oração e de encontro com Deus. Só que os discípulos ficaram na barca. É interessante que aqui nós observamos que às 3 horas da madrugada, Jesus vai ao encontro deles, mas que de repente eles começam a observar que a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Jesus foi ao encontro deles, mas só que eles tiveram medo ao ponto de chegar a gritar que Jesus era um fantasma. Mas Jesus não era um fantasma, porque a sua palavra o fez conhecer pela sua voz, quando ele disse no versículo 26, "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Foi nesta hora que Pedro, como era sempre astuto, era aquele que pediu a Jesus para ir ao seu encontro. Só que de repente, quando Pedro foi, começou a afundar porque não acreditou no Senhor. Desse mesmo jeito, o Evangelho é muito parecido com cada um de nós. Quando duvidamos das ações de Deus na nossa vida
e quando achamos que Ele não é capaz de realizar o impossível, quando nós a deixamos fazer possível. Esta é a ação. O vento forte que acontece em nossa vida são sinais não só da maldade, mas também é sinal que nos distanciam do amor de Deus. No versículo 30, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Desse mesmo jeito somos nós. Quando achamos que as nossas ações já não têm mais força, nós gritamos por Jesus. Senhor, salva-nos. Senhor, ajuda-nos. Tira-nos do fundo do poço, pois estamos perecendo. Isso tudo vai nos chamar a atenção uma coisa muito interessante. Jesus nos dá a oportunidade de vivenciar em nosso coração a sua certeza e o seu amor, até chegarmos ao ponto de descobrirmos, quando nós já recebemos o impossível realizado na nossa vida, as expressões que os discípulos disseram no versículo 33. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus, este que age em nós sem nem ao menos percebermos, este que doa a sua vida sem esperar nada em troca. É o amor do Filho de Deus em nossa vida. E todas as pessoas, quando souberam que Jesus chegou em Genezaré, pediram que pelo menos tocassem nelas, para que assim, pela sua própria fé, todos ficassem curados. É isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero refletir hoje com você. Pedir a Deus que a cada dia aumente a nossa fé, mesmo vendo os sinais e milagres que Jesus já realiza em nossa vida. Senhor, não deixa que os ventos venham me desviar da sua reta, ou do seu caminho, ou da sua luz como um farol a nos guiar, mas que nos ajuda a recompreender verdadeiramente. Ensina-nos a cada dia não fazer a nossa vontade, mas a tua vontade como realização deste reino. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.